Só quero pedir desculpas à irmã que pediu o tema da mensagem. Não vai ser essa, nós vamos mudar. Então me perdoe aí se eu antecipei. Bom dia para todos, que Deus abençoe você rica e abundantemente. Amém? Que seja um bom domingo para você em todos os sentidos. Abra comigo em Efésios capítulo 1, eu vou tentar traduzir um pensamento, em poucas palavras que veio ao coração, que me parece muito importante nesse nosso processo de vida espiritual, de busca de crescimento, de entendimento daquilo que Deus espera de cada um de nós. Efésios capítulo 1, tem um texto aí que fala sobre a oração de Paulo, que vai do versículo 15 até o versículo 23. Eu vou pensar apenas uma frase desta oração, depois você pode lê-la, ela é muito importante, mas eu vou tirar apenas o versículo 18, em que Paulo, ao orar, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Você pode ler comigo? Iluminados os olhos do vosso coração. Amém. Amém. Pai querido, que durante estes minutos, neste culto de celebração, nós possamos plantar no coração dos teus filhos e filhas um princípio muito importante para o nosso crescimento e a nossa edificação espiritual, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode ocupar o seu lugar. Se eu fosse dar um título a esta mensagem, eu a intitularia O Perigo de Não Sentir Dor. O perigo de não sentir dor. Eu estive recentemente no oftalmologista e todas as vezes que compareço a este médico que cuida dos nossos olhos, das nossas vistas, eu sempre ouço uma frase e que ele diz assim: olha, cuidado com as suas vistas, glaucoma não dói. E quando o glaucoma aparece, ele cega a pessoa. Ele diz isso porque eu tenho antecedentes na família. Minha mãe, durante um período da vida, ficou cega, morreu cega, em razão de um glaucoma. Então ele sempre alerta: glaucoma não dói, glaucoma não incomoda, mas glaucoma cega. Um dos grandes desafios, queridos, da vida espiritual é quando nós, eu digo vida espiritual em amplo sentido, porque nós vivemos no Espírito, amém? O grande perigo é que nós muitas vezes não sentimos dor, não temos nada que nos incomoda, não temos nada que nos aflige, e a gente nessa situação pensa que tudo está normal, natural, e a gente vai deixando as coisas acontecerem. Vamos vivendo a vida como se nada de novidade estivesse acontecendo neste mundo que nós não enxergamos, neste mundo que nós não vemos, neste mundo que está encoberto. Você sabe que há mais coisas fora do nosso campo visual do que as coisas que estão diante dos nossos olhos. Por essa razão Paulo faz essa oração: iluminados os olhos do coração. Por quê? Porque nós enxergamos muito mais com os olhos do coração do que com as nossas vistas, né? E é muito importante que a gente se aperceba disso, porque se nós não entendermos como enxergar a vida e como enxergar a vida espiritual, nós não vamos alcançar tudo aquilo que Deus deseja de nós. E nós vamos adoecer. Nós vamos perder a capacidade de enxergar, de ver, de entender tudo aquilo que Deus preparou para nós. Estava conversando com um pastor e ele estava dizendo que hoje muitas situações acontecem na igreja porque não há mais Ananias e Safira. Ninguém cai morto diante do altar por falhar, por errar, por mentir como aquele casal. Então por essa razão a gente vai tocando a vida. O dia que cai uma pessoa morta aqui, posso garantir a você que vai mudar muita coisa na sua vida.
Quando alguém chegar aqui para o pastor, desculpe, entregar um envelope de dízimo que não corresponde ao dízimo de verdade, e Deus diz, por que você está mentindo ao Espírito Santo? Pum, e cair, pode ter certeza que vai haver um tremor e medo aqui dentro. Ou você nunca mais vai entrar nessa igreja, ou você vai tomar jeito. Iluminados os olhos do coração. Por que Paulo ora dessa forma? Porque nós precisamos perceber como é que Deus trabalha em nós. Aonde, queridos, não existe dor, parece que não existe problema. Eu estive, como diz o bispo Miguel, recentemente, a semana passada, lá em Goiânia, num congresso de pastores e líderes, e o pastor estava pregando, um deles lá, e falou na sua mensagem sobre o cuidado que a gente tem que ter com a saúde. E ele advertiu os homens, dizendo que os homens precisam passar por um exame que ninguém gosta. Aí ele falou do urologista, porque da mesma forma, tem certos órgãos no nosso corpo que não doem. Recentemente, ou melhor dizendo, eu sempre tenho feito um exame chamado colonoscopia. E a primeira vez que eu fiz, quando eu cheguei com o resultado no médico, o médico olhou para aquele exame e disse assim, você tem 2 datas para comemorar agora. A data do seu aniversário e o resultado desse exame. Porque deu 3 pólipos. E ele disse, pólipo não dói. Pólipos não incomodam. Simplesmente eles abrigam com o tempo um câncer. E felizmente nós encontramos, antes que o câncer aparecesse, eles foram tirados, examinados, não tem nada. Agora você vai ter que fazer exames periódicos, de ano em ano, de 2 em 2 anos, e assim eu faço até o dia de hoje. Por quê? Porque pólipo não dói. E você imagina que lá por dentro está tudo às mil maravilhas, quando na realidade há um processo patológico, há um processo que está se instalando, e isso pode acabar levando você à morte. Um escritor evangélico chamado Philip Yancey, ele escreveu um livro intitulado A Dádiva da Dor. E nesse livro, escrito em parceria com um médico, ele diz o seguinte, há 2 fatos na vida que perturbam todas as pessoas, com as quais quase todo mundo tem enorme dificuldade de lidar. Um deles, um dos fatores, é a inexorabilidade da morte. Todo mundo vai morrer. Você sabia disso? Você vai morrer. Pode ter certeza disso. Quando? A gente não sabe. Mas o dia que Deus puxar a fichinha, acabou, terminou o seu tempo. Então ele diz, é um fator que a gente tem que considerar. E o outro é a inevitabilidade da dor. Significando o quê? Que nós precisamos entender que a dor é inevitável. E para muitos, diz ele, é mais fácil aceitá-la como desdita, como algo ruim, do que uma bênção. Por isso escreveram a dádiva da dor. Dor é uma bênção. Diga comigo, dor é uma bênção. Porque quando você não sente dor, queridos, aparentemente tudo está normal, mas no nosso organismo não é assim. E na nossa vida espiritual também não é assim. O que mais bloqueia a vida, o que mais impede uma pessoa de avançar, o que mais dificulta uma pessoa de conquistar um alvo, é a forma pela qual ela enxerga a própria vida. E essa dificuldade ela vai aumentando na proporção da idade da pessoa. Isto é, quanto mais jovens nós somos, menos capacidade de avaliação, de reflexão nós temos. O jovem pensa que vai ser jovem a vida toda. Você sabe que eu já fui jovem? Por incrível que pareça, eu já tive 20 anos. Ontem eu estava celebrando aqui o casamento dos casalzinho aqui, todo sorridente, né? Os dois. Eu estava mais tenso, mais preocupado que eles. Estavam lá numa boa. Né? A gente pensa que é assim, a vida vai Zeca Pagodinho. Vamos levando, gente boa.
Mas não é assim. O jovem precisa acordar e enxergar que a vida não é estas belezas que a gente tem por aí, facilidades de curtir. Não, eu tenho que aproveitar a minha juventude. Tudo certo, você deve aproveitar, mas precisa de dar uma parada e enxergar o que está por detrás de tudo isso. A verdade é, queridos, que nós, como crentes, não temos o hábito de refletir, de pensar, de olhar para nós mesmos, né? Hoje ninguém para pensar sobre a própria vida. Fazer esse olhar que eu chamo assim introspectivo, hoje é uma raridade na igreja. Você chega na igreja, muitas vezes na expectativa de receber algo, mas você está aqui por uma razão. Deus está trabalhando no seu coração e Deus quer que você aprenda a desfrutar do bom e do melhor. Quando você acorda de manhã e quando você percebe que está vivo, o que acontece? Você levanta e mergulha nos seus compromissos e pensa que vai ser assim eternamente. Não, há um processo que está sendo gerado dentro de cada um de nós, e o nosso espírito fala, o nosso espírito grita. Muitas vezes a nossa vida espiritual não está à altura do que Deus espera. Muitas vezes nós somos apenas crentes, quando Deus quer que nós sejamos muito mais que crentes, que nós sejamos verdadeiros filhos de Deus, filhas de Deus, com uma capacidade de vencer, de lutar, de ultrapassar todas as barreiras. Então, para isso é preciso de uma reciclagem, é preciso de uma parada. Dizem que se você não atualiza o seu GPS, esse aparelhozinho que nós temos agora, a facilidade de tê-los no nosso carro, né? Se você não atualiza o seu GPS, você corre o risco de entrar na contramão. Você corre o risco de entrar numa rua que não foi colocada originalmente ali naquele aparelho. Então é preciso que a gente dê uma parada e comece, né, a pensar: como é que está a minha vida? Como é que eu estou enxergando a minha vida? Infelizmente, a grande maioria, eu volto a enfatizar, tem uma visão muito curta, muito limitada, muito estreita sobre o futuro, né? Se já é difícil enxergar o que acontece diante dos nossos olhos, imagine tentar enxergar o que está além da minha capacidade de visão. Por essa razão, o mecanismo da dor, ele se torna útil, pois quando ele ocorre, é porque algo está começando a sair dos trilhos. A gente começa a perceber: não, estou sentindo algo. Você já não teve assim em casa um sentimento assim no coração, dizendo assim: alguma coisa está faltando, eu não sei o que é. Você lê a Bíblia, você ora, você cumpre os seus deveres, mas você sente que alguma coisa está faltando. Isso acontece com muita frequência comigo. E quando isso acontece, eu tenho que parar. Eu tenho que pedir a Deus: Senhor, mostra-me o que está acontecendo. Porque mesmo não enxergando o que se passa no meu interior, no nosso interior, a gente sabe que esse sentimento está sinalizando, é uma luzinha vermelha que está se acendendo. O que você faz quando está dirigindo e a luz do carro acende? Uma luz vermelha no painel. Você continua? Não. Você procura parar, verificar o que está acontecendo, se é falta de óleo, se é falta de água, se é freio, se é isso, se é aquilo. Se acontece isso no nosso mundo comum, muito mais tem que acontecer no nosso mundo espiritual. Ouça, esta dor que eu estou falando não é dor física. Não é dor física, não estou falando de dor física. Estou falando de uma dor que a gente não pode detectar com os nossos olhos comuns, que a gente precisa da graça de Deus, né? Se fosse possível perceber essas ondulações, essas convulsões que ocorrem no nosso mundo interior, seria muito tranquilo a gente passar por cima dos problemas, vencer as dificuldades, mas não é tão fácil assim, não é tão fácil. Esta dor, ela sinaliza que eu preciso dar uma parada e pedir uma graça de Deus. Esse livro, a Dádiva da Dor, conta a história de um rapaz que tentou competir com os outros amigos, estavam todos brincando, correndo, e esse rapaz era leproso. E ele entrou naquela competição, e quando chegou no final, ele estava todo mutilado, porque a lepra não dói, ele não sente dor, estava com os pés todos
todo machucado, ferido, pedaços de carne caindo, e ele não sentiu dor alguma, porque no ato de correr, ele foi se ferindo, mas a lepra não dói, e assim acontece no nosso dia a dia. É por essa razão que Paulo faz esta oração tão importante que nós temos aqui neste texto, em que eu li apenas esta frase: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. O que significa isso, queridos? Essa expressão olhos do coração é mais do que uma expressão poética, é mais do que uma forma de nós orarmos, né? É mais do que uma inspiração do momento, que os olhos do coração. Não, é muito mais do que isso. Na linguagem bíblica, coração tem uma palavra cardias ou cardias, né? Não é apenas o centro das emoções, né? Coração é algo que Deus plantou em nós. Por essa razão a Bíblia diz assim: tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem o quê? As fontes da vida. Então Deus manda que a gente guarde, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele, diz o proverbista, depende toda a sua vida. Eu vou aproveitar esta introdução e dar 3 situações aqui que aconteceram na vida de um homem que tinha tudo para ser um homem vitorioso do princípio ao fim, que tinha todas as qualificações para ser um homem, como aparentemente a gente lê na Bíblia, parece que ele o foi, mas por falta de uma visão, por falta de enxergar com o coração, ele acabou se perdendo. Quem lê o livro de Eclesiastes, imagina que Salomão foi o homem que soube melhor viver a vida. Diz o texto bíblico que ele atendeu a todos os desejos do seu coração, que ele não se negou nenhum dos prazeres que a vida lhe oferecia, que ele viveu uma vida aparentemente maravilhosa. Ora, quem lê este texto, imagina que ele terminou de uma forma feliz, maravilhosa, abençoada, mas não é isso. O coração de Salomão não conseguiu enxergar os sintomas da dor, que já começava a mostrar que algo estava errado na vida dele. Ele não conseguiu. E ouça, ele teve uma oportunidade singular, que poucos de nós temos desfrutado nos dias de hoje. 3 vezes Deus falou com ele, 3 vezes Deus se aproximou dele, e veja o que aconteceu. A primeira vez que Deus aparece a Salomão, está lá no livro de 1 Reis, você pode depois conferir, no capítulo 3 e verso 9, aquele texto maravilhoso, em que ele pede o quê? Ele diz assim: Deus, dá pois ao teu servo um coração cheio de discernimento. Ele pediu pelo seu coração: Senhor, dá um coração cheio de discernimento, para que eu possa governar, para que eu possa distinguir entre o bem e o mal. E ele chega a dizer a Deus: pois quem pode governar esse grande povo? Eu preciso de um coração que enxergue, um coração que veja, um coração que tenha discernimento, um coração capaz de saber a diferença entre 2 situações. Ele pediu a Deus. Tudo, queridos, apontava para um desfecho feliz e maravilhoso. Se Deus aparecesse a você e dissesse o que disse a Salomão: pede-me o que você quiser, o que você pediria? Duvido que nós pediríamos um coração assim, com discernimento, porque há tantas outras situações que nós necessitamos, há tantas carências, há tantas coisas que eu preciso agregar à minha vida, que eu pediria tudo aquilo que pudesse pedir. Mas no entanto, ele pede um coração sábio, um coração com entendimento, um coração com olhos para enxergar. Como é que eu vou administrar esse povo se eu não tenho um coração que enxerga? Como é que você vai administrar a sua casa, a sua família, o seu trabalho,
se você não tem um coração sensível às situações que acontecem no seu mundo espiritual. Muitas vezes, querido, fatos acontecem fora do nosso campo de visão, mas que afetam a nossa vida por inteiro, por inteiro. As notícias estão aí nos jornais, nas televisões, das crueldades que a gente percebe. Isso nasce no coração, disse Jesus. Todas as coisas que brotam do homem, brotam do coração, e a gente tem que ter um cuidado muito grande. Salomão mesmo pedindo, Deus aparece, ele pede: eu quero um coração sábio, e Deus diz: tá bom, eu vou dar para você um coração sábio. Não vou me alongar mais, mas a segunda aparição acontece quando ele oferece, dedica o templo construído a Deus. Está lá no livro de Reis também, capítulo 9 e verso 1. Diz que quando ele acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real, e tudo mais que desejava construir, veja, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como havia aparecido em Gibeon. Deus volta a aparecer. E há uma particularidade nesta segunda aparição. Deus aparece e faz uma advertência tanto a Salomão quanto ao povo sobre a importância do cumprimento das leis, dos mandamentos, né? E Deus diz assim: olha aqui, Salomão, se você andar segundo a minha vontade, veja, com integridade de coração, volta a falar desse órgão importante, que é mais do que um órgão físico, e com retidão, como fez Davi seu pai, aí Deus faz uma promessa: eu vou firmar para sempre sobre Israel o seu trono. Eu vou firmar para sempre, como eu prometi a Davi, nunca vai faltar descendente para governar Israel. Sabe o que aconteceu, queridos? Salomão não prestou atenção. Salomão ouviu com os olhos, com os ouvidos, mas não enxergou com os olhos o que Deus estava falando com ele. O coração de Salomão começou a ser envolvido por uma névoa, por uma sombra, impedindo-o de enxergar os perigos que explodiam dentro dele. E como esta névoa ou sombra não provocava nenhuma dor, ele achava que tudo estava bem. Você está entendendo isso? Ele pensava: tudo está maravilhoso, Deus me deu sabedoria, eu construí o templo, o povo está louvando. Não, queridos. Mas ele já começava a se desviar. Ele estava deixando de cumprir os mandamentos. Há muita história aqui no meio que eu poderia elencar e mostrar para vocês. Mas ele começou a perder a capacidade de enxergar. Na minha pequena experiência pastoral, eu tenho percebido como é difícil mudar a forma de pensar de uma pessoa que não sente dor, de uma pessoa que não sente nenhuma alteração no seu mundo interior. Como é difícil você chegar e tentar convencer a pessoa que algo está errado. Deus mostra para você, mas a pessoa não consegue, ela não está sentindo nada. Ela pensa que as rédeas da vida estão nas suas mãos e bem seguras. Elas imaginam que podem avançar sem errar o caminho. Elas acreditam que têm toda a sabedoria e o que estão fazendo é a coisa mais certa do mundo. Aconteceu assim com Salomão. E a história continua. Capítulo 11 de 1 Reis. O Senhor aparece pela terceira vez a ele. Aí diz o texto, capítulo 11, verso 9 a 13. O Senhor irou-se contra Salomão. Dessa feita já não deu aquela chance dele: escolha o que você quiser. Já não mais se agradou da oferta do templo. A Bíblia diz: irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Salomão não lhe obedeceu. Aí Deus diz para ele: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Que triste. O reino foi dividido, a dinastia de Davi foi perdida, o império começou a desmoronar-se. Preste atenção, não é fácil viver uma espiritualidade sadia.
Os olhos do coração são muitas vezes atingidos pelas poeiras sopradas pelos ventos da vida. E para nós não nos tornarmos insensíveis, queridos, nós precisamos com muita frequência de examiná-los. Senhor, como é que está o meu coração? Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, disse o salmista. Nós precisamos de entender que a vida que Deus preparou para nós é uma vida muito melhor do que a vida que nós estamos vivendo. Nós temos que começar a enxergar pelos olhos do coração as grandes vitórias que o Senhor desenhou para nós. Deus não quer que você continue convivendo com essa situação de miséria, de doenças. Por essa razão, a dádiva da dor é importante. Porque quando você não se sente bem no espírito, clame a Deus. Quando você não se sente bem dentro da sua alma, busque a Deus. Assim como você, quando sente dor no corpo, você corre para o médico. Por quê? Porque não, eu estou com febre. Febre é um sintoma maravilhoso. Febre está indicando que alguma coisa está errada no organismo. Quando você sente uma dor, você procura um remédio. Mas no espírito, parece que é diferente. Deus muitas vezes fala: filho, eu quero abençoar você. Filho, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Filho, cuide do coração. Filho, eu tenho algo maravilhoso para você. Vê se você consegue enxergar essa vida maravilhosa que eu desenhei para você. Deus desenhou uma vida tremenda para Salomão, mas Salomão perdeu. É como o pecado. Pecado não dói. Você sabe que a coisa mais doce que tem, mais maravilhosa que tem é pecar? Se não fosse assim, nós não pecaríamos. Você já imaginou se pecado tivesse o gosto de jiló? Você comeria esse pecado? Você tocaria nesse pecado? Não. Pecado é a coisa mais gostosa que tem. Por essa razão a gente peca. Se fosse ruim, a gente não fazia. A gente não ousaria falhar. A mesma coisa acontece com o nosso coração. Salomão começou a ficar cego, não percebeu. O coração dele começou a perder a capacidade de visualizar, se tornou insensível. Como a consciência, Paulo fala de consciência cauterizada. Uma consciência que não sente mais nada, que não percebe mais nada. Por essa razão, quem tortura já tem a sua consciência cauterizada, machuca o outro e não sente nada. Essa bandidagem que existe do lado de fora aí, são pessoas insensíveis. Então Deus nos chama a atenção para o nosso mundo interior, para o nosso coração que está querendo enxergar coisas diferentes. Por essa razão, o apóstolo João diz: amados, se o coração não nos acusar, se o coração não nos apontar nenhuma coisa errada, nós temos confiança diante de Deus. E nós vamos receber dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Quando o coração não nos acusa, queridos, o céu se abre para nós. As bênçãos são derramadas sobre as nossas vidas. Deus começa a agir de uma forma tremenda, fazendo com que nós alcancemos muito mais do que nós estamos imaginando. A vida espiritual é assim. É um mundo completamente à parte desse mundo exterior. Talvez nesse momento você esteja com o seu coração talvez bloqueado, talvez você não sinta nada, talvez até esteja incomodado com tudo que está acontecendo. Preste atenção, estes sintomas são dores, não dores físicas, mas dores de alma. Quando Jesus diz assim: a minha alma está profundamente triste, o que ele estava sentindo? Uma dor na alma. Por quê? Estava prestes a sofrer, a se entregar, a ser martirizado. Mas ele sentia, antes de mais nada, uma dor na alma. Que esta dor seja presente na minha e na sua vida, para que o nosso coração não se desvie, como desviou o coração desse grande homem, Salomão, que terminou o seu dia perseguido. Deus levantou adversários para atrapalhar, tirou dele o principal. Não fez mais por causa de Davi, não por causa de Salomão, porque ele criou ídolos, fez coisas erradas, construiu altares até para sua mãe. Onde estava o coração cheio de sabedoria, de entendimento, de discernimento? Ele havia perdido. Não perca isso. Deus quer o melhor para você. Essa frase,
o melhor está por vir. Não, o melhor já veio. O melhor é Jesus Cristo na nossa vida. O melhor é Deus que está presente no nosso dia a dia. O melhor é o Senhor que quer fazer da minha vida uma vida nova. E quer que eu aproveite tudo que Ele criou, sim, mas que eu não perca este sentimento. Que o meu coração não seja um coração endurecido. A Bíblia fala sobre dureza de coração, né? Coração incircunciso. Não, eu quero ter um coração sensível à voz de Deus. Eu quero chegar na igreja e dizer: Deus, fala comigo. Deus, toca no meu coração. Deus, abra para mim uma oportunidade de trabalho. Eu estava lendo essa semana a oração de Jabez. Eu comecei mentalmente a repetir essa oração para mim, né? Senhor, abençoa-me, a mim, Senhor, abençoa-me abundantemente. Estenda, Senhor, o espaço da minha terra, né? Põe sobre mim as tuas mãos, guarda-me do mal. Eu disse: Senhor, essa é a oração que a gente tem que fazer. Jabez era um homem de dor, né? Aí vem o homem cheio de dor, o sofredor. A mãe colocou o nome de Jabez por causa disso, né? Porque deu à luz um parto com dores, né? E ele não aceitou isso. Ele disse: não, Senhor, abençoa-me, né? Não foi egoísmo, não. Ele pediu: abençoa-me. E o coração de Jabez se encheu da graça de Deus. Que você tenha o melhor de Deus, que você conquiste o melhor de Deus, que o seu coração seja sensível à voz do Senhor. Quando cantarmos aqui, que o coração perceba a mensagem da melodia. Quando pregarmos, que você sinta Deus falando ao seu interior, que você tenha este sentimento. Dor é uma dádiva de Deus. E a dor do coração, quando começa o coração a se inquietar, a se agitar, é porque Deus está querendo dizer: olha, alguma coisa está errada com você, mude, não continue. Eu sou obrigado a fazer exames agora periódicos desse tratamento. Por quê? Porque eu não sei o que está acontecendo aqui dentro. Pode ser que tenha um pólipo crescendo, daqui a pouco pode aparecer um câncer. Então, antes que apareça, eu vou lá no médico, eu faço o exame, eu corto. A mesma coisa, o Espírito Santo quer entrar em você e dizer: olha, hoje eu quero fazer um exame no seu coração. Eu quero sondar o seu coração hoje. Quero ver se tem alguma coisa errada. Talvez você não esteja sentindo, mas tem algo começando aí a germinar e atrapalhar a sua vida, a fazer com que você não enxergue que há algo que precisa ser mudado, há algo que precisa ser transformado, há algo que precisa ser acrescentado na sua vida. Eu quero orar por você, para que isso aconteça em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, deixe-me fazer esta oração, né? Para que você possa chegar ao final da sua carreira sem perder a sua coroa, né? Amado, se o coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. Coloque a sua mão no coração. Pai querido, Pai, não deixe que o nosso coração esfrie. Não deixe, Pai, que o nosso coração perca esta capacidade de ouvir dos céus. Não permita, meu Pai Celestial, que o nosso coração se torne insensível às situações que estão acontecendo nesse nosso pequeno mundo. Nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, nestas poucas palavras, eu quero te pedir, Senhor, cuida do coração dos teus filhos. Como o salmista cantou: sonda-me, ó Deus, restaura em mim um coração puro, meu Pai, para que nós desfrutemos de todas as coisas que Tu tens preparado para nós. Nós somos o povo escolhido, separado para vivermos a melhor qualidade de vida. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo, Pai, toque nessas vidas. E se há alguém aqui que está vivendo uma vida de insensibilidade no contexto espiritual, se perderam aquele ânimo, aquela disposição, aquele entusiasmo, Pai, planta de novo. O amor não pode esfriar do nosso coração. Essas verdades não podem estar ausentes de nós. Fala com teu povo nesta manhã. Nós não chegamos aqui apenas para assistir um culto, nós chegamos aqui para ouvir dos céus. Que o teu Espírito Santo fale a cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. E que haja uma transformação, que haja um gozo, que haja, Senhor Deus, uma certeza de que as vitórias vão acontecer amanhã, em nome de Jesus. Que aquelas portas que estavam fechadas vão se abrirem, Pai, porque nós estamos com o nosso coração sintonizado com o Teu coração.
A tua palavra diz: filho meu, dá-me o teu coração. Nós entregamos o nosso coração para que o Senhor cuide dele, para que, se houver qualquer anormalidade, que o teu Espírito Santo, que sonda o nosso interior, fale conosco. Eu abençoo o teu povo. Eu entrego, Pai, esta pequena palavra ao coração deste teu povo, e que nós saiamos daqui para viver a melhor qualidade de vida. Nós oramos e te agradecemos, e fazemos isso em nome de Jesus. E que todos que têm um coração cheio de Deus digam amém, e dê um grande aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Até a noite, queridos. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém. Amém. Vamos agradecer a Deus. Levante suas mãos. E no seu lugar, levante a sua voz também para dizer: Senhor, muito obrigado, Pai. Parece que nós vivemos num mundo que tem pavor de ficar sozinho consigo mesmo. Ao invés de calar as vozes, de diminuir os volumes, a gente está sempre colocando uma coisa na cabeça, está sempre ouvindo alguma coisa, está sempre colocando uma música alta. Temos que quietar o coração, temos que achar esse lugar. E a casa de Deus é um lugar tão maravilhoso quando a gente para pensar, ouvir, refletir sobre a nossa vida e aprender com o Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Sempre que ouvimos a tua voz é porque o Senhor quer fazer, o Senhor quer livrar, quer dirigir, é o Senhor respondendo, é o Senhor dizendo: esse é o caminho, ande por ele. Esse não é o caminho, saia dele. Então, muito obrigado. Oramos pelo teu filho, Bispo Tito, pedindo que o Senhor sempre o renove, essa graça, essa inspiração, essa capacidade de traduzir para nós aquele recado da tua palavra. Abençoa o dia de todos nós, que seja um domingo de paz. Ao sairmos daqui, abençoa, que haja abundância na mesa do teu povo, mas que haja paz, que haja alegria, que haja carinho, que haja harmonia também, Pai. Abençoa todo este dia, ser glorificado, nos conduz em paz e recebe nosso louvor, nossa adoração em nome de Jesus, e que todos digam amém. Vai em paz, bom dia, bom almoço, Deus te abençoe rica e abundantemente. Até logo mais, 7 da noite, traga um amigo, convide alguém para ouvir a palavra de Deus.